Olá, boa noite. Estamos aqui nessa segunda-feira, 10 de março de 2014, começando o terceiro episódio dessa segunda temporada do Plantão da Física Marginal ao vivo. Esse programa que é um oferecimento do Plantão do Enem, plantãodoenem.com.br, onde você encontra cursos completos em videoaulas para a sua preparação para o Enem. Sou o professor Idelfrânio e nesse episódio vou trazer para vocês algumas questões originais e inéditas, criações nossas da Física Marginal, baseadas na matriz de referências com as devidas habilidades e competências, construídas segundo as orientações do Guia de Elaboração de Itens do INEP e do MEC. O assunto de hoje, a cada semana nós trazemos um tema e a ideia hoje é falar sobre o Plano Nacional de Conservação da Energia Elétrica. Muitos de nós conhecemos o selo Procel e a etiqueta Procel, que falam exatamente da classificação dos aparelhos eletrodomésticos, em sua maioria, com relação ao consumo de energia elétrica. Uma coisa que se passou a observar de uns tempos para cá, aqui no país, por questões principalmente econômicas e também por questões de sustentabilidade. Em 2001, nós tivemos um apagão no país, e uma ameaça de apagão, principalmente, e por conta disso, na época o governo o presidente do país era o Fernando Henrique Cardoso e foi por decreto, nós tivemos racionamento de energia elétrica. À época nós tínhamos cotas de racionamento, metas que os consumidores precisavam cumprir a cada mês. Então cada consumidor, eu passei por isso na minha casa, recebia da companhia de energia elétrica uma cartinha, um comunicado, avisando da média de consumo dos últimos meses na residência e aplicando um percentual de redução no consumo. Era a meta de redução de consumo, para que cada pessoa contribuísse, em todo o território nacional para a redução no consumo de energia elétrica, para evitar o risco de um apagão. O que acontece? Em nosso país, nós temos principalmente a geração de energia elétrica da forma hidrelétrica. Então nós temos usinas hidrelétricas, ou seja, que utilizam a força do movimento das águas, principalmente de água represada, para movimentar grandes geradores eletromagnéticos que a partir da indução eletromagnética produzem tensão e corrente, que é distribuída a partir das linhas de distribuição, dos fios e dos postes, por todos os locais do país, onde há distribuição de energia elétrica. O que acontece? Houve uma época de muita estiagem, principalmente nessa época que a gente está datando como 2001, que foi quando aconteceu esse decreto do Fernando Henrique, com a intenção de reduzir o consumo de energia elétrica em todo o país, a história das metas, como eu falei. Então, à época, por conta dessa estiagem, ou seja, um longo período sem chuvas ou com chuvas de pouco volume, o potencial dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas, o nível da água nas represas diminuiu muito e de forma acelerada. Em contrapartida, e paralelo a isso, nós tínhamos um país iniciando um processo de desenvolvimento e, como é comum, aumenta o consumo de energia elétrica nessas condições. Então, diminuindo a quantidade de água represada, num país onde mais de 90% da energia elétrica é gerada a partir de usinas hidrelétricas, então depende dessas represas, e tendo um aumento crescente no consumo de energia elétrica em todo o país, o risco de apagão era iminente, ou seja, de não se conseguir produzir energia suficiente para a demanda que havia à época. Então daí a história das metas de consumo que todos nós passávamos. Estou mostrando para você aí na tela, na medida que a gente vai passando o tempo, está aparecendo aqui no fundo, exatamente o texto original do decreto de 2001 do Fernando Henrique Cardoso. E aí eu queria mostrar um trechinho para vocês, para a gente ter exatidão na informação de como é que funcionava a história das metas de consumo. Porque havia meta e havia multa para quem não cumprisse a meta. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Então, veja só. Nós tínhamos aí, no parágrafo 2, aparece a seguinte observação: os consumidores que descumprirem a respectiva meta fixada
ficarão sujeitos à suspensão do fornecimento de energia elétrica após 48 horas da entrega da conta, que caracterizar o descumprimento da meta e que contiver advertência expressa. E mais, a suspensão de fornecimento de energia elétrica a que se refere o parágrafo 2º, agora a gente já está lendo o parágrafo 3º, terá a duração máxima de 3 dias, quando da primeira inobservância da meta fixada, e, segundo, mínima de 4 dias e máxima de 6 dias em caso de reincidência. E aí também eu procurei aí, vocês estão vendo, são charges da época, onde, nesse caso aí do mesmo autor, onde se fazia muita brincadeira, né? As charges normalmente são bem humoradas, com a postura do país em relação à produção de energia elétrica. Então, na primeira aqui a gente tem uma brincadeirinha aí, o pessoal da Igreja Católica nem deve gostar muito dessa charge, com o São Pedro, né? Que é o santo da chuva, e aparece ali o Fernando Henrique pedindo chuva para resolver o problema da energia elétrica. E depois houve uma mudança de postura, né? Quando de fato se definiu que era necessário que houvesse o estabelecimento de metas e o pagamento de multas para aqueles que não quisessem cumprir. Então ficou compulsório para todos os brasileiros a contribuição na redução do consumo de energia elétrica, com a intenção de que não houvesse apagão. De fato, foi uma época de muito aperto. E, nessa época, ficou muito evidente a importância do conhecimento básico de física, notadamente de eletricidade. Está aparecendo para você aí na tela a fórmula do cálculo do consumo de energia elétrica. Essa é a conta básica que se faz para enviar para a tua casa mensalmente, né? A Companhia de Energia Elétrica faz isso, essa continha, para enviar mensalmente o valor em reais a ser pago pela quantidade de energia elétrica que foi consumida, né? Que foi fornecida pela concessionária de energia elétrica, responsável em cada região. Então eu estou falando de Fortaleza, no Ceará, que nós temos a Coelce, a Companhia de Energia Elétrica do Ceará. Então envia para todos os consumidores a quantidade de energia consumida. E aí, de acordo com a tarifa, você tem a quantidade de valor que vai ser pago, né, o valor da tua fatura de energia elétrica naquele mês. É importante sempre observar quando se fala nisso, que algumas pessoas chamam de conta de luz, né? Quando apaga tudo, a pessoa diz, faltou luz. Na realidade, falta energia elétrica. A conta não é conta de luz, a conta é de energia elétrica, porque serve para fazer funcionar todos os aparelhos, independente se eles vão produzir energia luminosa ou não. Agora, o que é que eu queria que você ficasse observando? Olho na tela. Quando se fala do consumo de energia elétrica, nós temos duas preocupações principais, ou duas grandezas físicas a serem observadas. A primeira delas diz respeito à potência de cada um dos aparelhos. A potência sempre vem escrita e vem determinada em cada aparelho. Tem uma etiqueta que diz a quantidade de watts, ou normalmente de kilowatts. Lembra que quilo significa 1000. Então, de kilowatt, que é a potência elétrica de cada aparelho. A potência elétrica consumida, a potência necessária para que ele funcione. É também chamado de potência nominal, desde que o aparelho esteja ligado na voltagem correta. É sempre importante fazer aquele lembrete. Se vem especificado que um aparelho é para funcionar com 110 volts, você não pode ligá-lo numa tomada de 220. Se coloca mais voltagem, você acaba queimando o aparelho. Mais voltagem, mais corrente, mais calor, por efeito Joule. E isso superaquece o sistema. Ao contrário também, não custa nada lembrar, se um aparelho que é para funcionar com 220 volts é colocado numa tomada com 110 volts, é possível que ele sequer funcione, ou que funcione de forma irregular. Risco de queimar não tem, porque ele está recebendo menos voltagem, menos corrente, a menos produção de calor, por efeito Joule, então não corre o risco de queimar. De todo modo, cada aparelho tem uma voltagem, deve funcionar na sua voltagem correta, para que haja
o funcionamento correto e o consumo de energia também correto. Então, quando se fala de consumo de energia elétrica, a primeira coisa a ser observada, a potência dos aparelhos. E segundo, olho na tela, o consumo de energia elétrica, obviamente, tem a ver com a quantidade de tempo que o aparelho permanece ligado. Então, a época do apagão, e isso eu posso testemunhar porque foi uma época que eu vivenciei, duas preocupações principais ou duas ações principais os consumidores, né, começaram a ter para conseguir cumprir as metas de redução de energia elétrica do governo. A primeira delas, a redução no tempo de uso dos aparelhos. Então, por exemplo, em locais onde se é costume utilizar aparelhos de ar-condicionado, então se a pessoa utilizava o aparelho ligado a noite inteira, chegava cedo da noite em casa, já ligava o aparelho para esfriando o quarto, principalmente em locais quentes, que no Ceará normalmente é assim. Então se ligava o aparelho de ar-condicionado cedo para resfriar o quarto. E aí dormia a noite inteira com o aparelho de ar-condicionado ligado e só desligava de manhã cedo quando acordava. Então você tinha a noite inteira, seria o tempo de consumo. E isso, noites repetidas, dia após dia, para fazer um cálculo de consumo mensal. Então essas pessoas começaram a reduzir o tempo de funcionamento do aparelho de ar-condicionado. Deixava para ligar mais tarde e também desligava ele mais cedo. Nessa época passou a ser comum um aparelho de ar-condicionado com controle remoto. E o controle remoto tinha um timer para você poder programar durante quanto tempo ele ia funcionar. Era uma preocupação com a redução do consumo, com o objetivo de cumprir a meta. Uma outra coisa também que acabou funcionando como uma ação educativa, e isso também eu posso testemunhar, quantos de nós já não saiu de um ambiente e deixou a lâmpada acesa? E absolutamente desnecessário. Às vezes, pelo costume, a falta de percepção do que está fazendo, vai no automático, o camarada chega em casa à noite, aí sai acendendo todas as luzes, desde a área de entrada até o quarto e o banheiro, aí vai tomar banho, trocar de roupa, e as luzes todas acesas sem ter ninguém no ambiente. Então isso é um tempo de uso da energia elétrica absolutamente desnecessário. Então, uma coisa que ficou muito fixada na cabeça de todo mundo à época do apagão, nessa época de 2001, quando era necessário compulsoriamente reduzir o consumo de energia elétrica para cumprir a meta estabelecida pelo governo, é o tempo de utilização dos aparelhos. Quem nunca dormiu com a TV ligada? Então, a época não era tão comum aparelhos com o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia toda TV no controle remoto tem um botãozinho sleep. Então o camarada deita ali e vê que vai dormir, ele já programa o tempo da televisão e garante que não vai dormir com a televisão ligada. Mas à época isso não era comum ou não havia, e quantos adolescentes não dormiam com a televisão ligada e levavam puxão de orelha do pai depois? Por quê? Porque era tempo de consumo, aumentava o consumo, não batia a meta que era necessária de redução, gastava dinheiro desnecessariamente e por conta de não observar o tempo de uso. O aparelho ficava ligado, um tempo excessivo, sem necessidade. Então, essas duas grandezas, a potência dos aparelhos, medida em kilowatt, e o tempo de uso, normalmente medido em hora, gera a unidade de medida quilowatt-hora, que é a medida do consumo de energia elétrica, a quantidade de energia consumida. E é assim que vem a conta de energia elétrica na nossa casa. Então você paga uma certa quantidade de reais pela quantidade de quilowatt-hora que você consome. Vale a pena fazer uma observação, já que a gente está falando, preparando aí para a prova do Enem. Em termos de prova, em termos de teoria de sala de aula, é costume cobrar de você, aluno, colocar as unidades de medida sempre no sistema internacional. Então, o comprimento tem que ser medido em metro, o tempo tem que ser medido em segundo, a potência tem que ser medida em watt. Mas observa o que foi que eu acabei de falar. Vamos dar uma olhadinha na tela para fixar as unidades. Acabei de falar para você que na conta de energia elétrica mede-se a potência normalmente em kilowatt e o tempo aparece medido em hora. O que acontece? No sistema internacional, a unidade de medida de potência é apenas watt. O quilo é um prefixo. Quilo é um prefixo dos mais conhecidos e que significa 1000. Agora veja só como faz sentido. Se você olha
as potências dos aparelhos na sua casa, um ferro de engomar, dependendo do tipo de ferro, ele pode chegar a ter quase 2.000 watts. Você pega um aparelho de ar-condicionado, passa ou chega na casa dos 1.500 watts. Você olha para uma lavadora e ela também vai perto na casa dos 1.000 watts. Então, na hora que você soma as potências de todos os aparelhos numa casa, vai passar dos 1.000 watts certamente. Então, para reduzir o número, para ficar mais prático, convenhamos, é muito mais simples trabalhar com o número 1 do que com o número 1.000. Então, ao invés de dizer 1.000 watts, se fala 1 kW. Agora, mais importante ainda é sobre o tempo. Olho na tela. No sistema internacional, costuma-se medir o tempo não em hora, mas em segundo. A relação que a gente tem é que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Agora pense aqui comigo. Se 1 hora tem 3.600 segundos, um dia com 24 horas tem 86.400 segundos. E um mês, considerando 30 dias, tem muitos segundos. Se a conta de energia elétrica é mensal, se você tivesse que colocar o consumo de energia elétrica medido com o sistema internacional, o tempo seria um mês medido em segundos. Então, qualquer pessoa no país, para conseguir ler e entender a sua conta de energia elétrica, precisaria entender de notação científica e algarismos significativos, o que não seria nada prático. Então, se a gente trabalha em hora, a conta fica reduzida. Um dia, 24 horas. 30 dias, 720 horas. Então, em física, sempre se cobra de você as unidades de medida no sistema internacional. Em certos casos, vai se apelar para a prática. Então, no caso do consumo de energia elétrica, medida em kWh. Ok? Agora, qual é a nossa situação atual? Ainda corremos risco de apagão. Ai, Delfrânio, mas a gente está em 2014, mais de uma década depois do plano de racionamento do Fernando Henrique. Pois é, mas ainda dependemos quase exclusivamente toda a demanda de energia elétrica do Brasil das usinas hidrelétricas. Por conta disso, por conta de o sistema não ter uma variação e de a gente ficar sujeito sempre do volume de água, então depende de chuva, se é período de estiagem, etc, etc, etc. E agora, mais ainda que o país está entre as maiores economias do mundo e junto com a economia cresce também o consumo de energia elétrica, então o consumo racional ele é sempre importante. Então, por conta disso, ações governamentais e ações de diversas instituições, inclusive com ações educativas para a população, passaram a ser importantes e continuadas para que todos nós possamos consumir energia elétrica de forma racional. Então, uma das ações é exatamente o motivo, o tema do nosso programa de hoje, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Olhe na tela. Esse programa, conhecido como Programa Procel, é uma realização da Eletrobras, com o auxílio e o apoio do Banco Mundial, num programa chamado GEF, de investimento em ações sustentáveis, porque a intenção é exatamente que haja o consumo racional de energia elétrica para que nós possamos ter a menor necessidade de construção de usinas, o que provocaria menos impacto ambiental. Então também é uma forma de a gente conservar o planeta. Entre as várias ações desse programa, existe anualmente o Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia Elétrica, que premia instituições e ações individuais que levem à conscientização das pessoas e ao efetivo redução no consumo de energia elétrica no país. E o principal objetivo desse nosso programa, falar do selo Procel. Esse selo que aparece aqui e que, se você de uns tempos para cá chegou aí em qualquer loja atrás de comprar novos aparelhos eletrodomésticos, esse selo sempre aparece por lá. Esse produto consome menos energia. Energia é dinheiro, não desperdice. E isso é uma ação do Inmetro junto com a Eletrobras. O Inmetro também é responsável, dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem,
pela etiqueta de eficiência energética que acompanha os aparelhos eletrodomésticos. E aí nós temos aí essas etiquetas que aparecem nos diversos tipos de aparelhos, indicando principalmente dentro de uma classificação quais são os aparelhos mais eficientes e os menos eficientes. E aí então sempre aparece lá o consumo de energia elétrica. O que a gente chama de mais eficiente e menos eficiente? Os aparelhos são para realizar um determinado trabalho, uma determinada função. E para isso eles precisam de uma certa quantidade de energia elétrica. É mais eficiente aquele que consegue realizar mais trabalho com menos energia, ou seja, com o menor consumo, com a menor potência necessária. Então, essa etiqueta ela é de fundamental importância e é para mim e para você e para o seu pai e para qualquer pessoa que vá comprar um novo aparelho eletrodoméstico, quer seja um aparelho de ar-condicionado, quer seja um liquidificador ou uma lavadora de roupa, ou uma lavadora de louça, enfim, um forno de micro-ondas, geladeira. Sempre é preciso observar a eficiência do aparelho. Normalmente, a primeira preocupação que se tem é ou com o tipo, com a marca e com o tamanho e com o preço, para saber se cabe no seu bolso. Agora, é preciso saber, e aí a física auxilia a gente nisso, que não é só o preço do produto que aparece lá e em quantas vezes você vai pagar, se é parcelado em 20, em 12, em 36 vezes, não é só esse o valor do produto. Porque você paga para levar o produto para casa, mas você vai ficar pagando a cada mês para a fornecedora de energia elétrica, para a companhia de energia elétrica da tua região, do teu estado, para fazer o aparelho funcionar. Então, de repente você encontra um produto que tem um preço menor pelo produto, mas não tem eficiência energética. O que significa dizer, para funcionar ele vai consumir mais energia. Consequentemente, você vai pagar mais a cada mês. E de repente, num curto intervalo de tempo, em poucos meses, você já vai ter pago mais do que se pagasse mais caro por um produto de maior eficiência. É essa exatamente a lógica da etiqueta, a lógica do processo de etiquetagem realizado pelo Inmetro. É incentivar a venda de produtos mais eficientes. E quanto mais esses produtos forem procurados, mais eles vão ser produzidos. A intenção é exatamente essa. Só para fechar essa parte, te dando um exemplo bem concreto. Antigamente a gente utilizava em casa somente lâmpadas incandescentes. Aquelas lâmpadazinhas do vidrinho redondinho, normalmente amarelinhas, que esquentam pra caramba. Você paga pela energia elétrica que entra naquela lâmpada para ela funcionar. Dos 100% de energia elétrica que entra lá, 95% vira calor e apenas 5% vira luz. Se você está comprando uma lâmpada, é uma luminária, não um aquecedor. Então você está torrando 95% do dinheiro que você paga. Então quando se troca, e a época do primeiro apagão das metas de racionamento em 2001, houve uma campanha muito forte, e ainda hoje existe, troque a sua lâmpada incandescente por uma fluorescente. Você vai em qualquer local que venda lâmpadas fluorescentes, e na época ainda tinha um detalhe. Lâmpada fluorescente era sinônimo daquelas lâmpadas grandes e compridas assim, que precisavam de uma calha especial e tinha que ter um reator para colocar. Não era fácil a troca. Hoje não. Hoje você vai em qualquer supermercado e encontra lâmpadas fluorescentes com uma rosquinha para colocar no mesmo bocal de uma lâmpada incandescente. É uma ação para redução do consumo de energia elétrica no país. E se você olha na embalagem, independente da marca, sempre vem indicando que uma lâmpada fluorescente pode ser até 5 vezes mais eficiente do que uma lâmpada incandescente. Ou seja, ela tem um consumo 5 vezes menor. Então é sempre buscando reduzir a potência elétrica dos aparelhos e reduzir o tempo de uso que a gente vai conseguir diminuir o consumo de energia elétrica. Então, essa é a intenção do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. E aí cabe a nós fazermos a nossa parte. Então é a física a serviço da economia, a serviço do bem-estar e a serviço do futuro do planeta. Ok? A partir dessa explicação, a introdução do nosso programa de hoje, eu trouxe 4 questões falando exatamente do consumo de energia elétrica, dessa relação da potência, do tempo, o uso da etiqueta e do selo PROCEL, do Programa de Conscientização para Redução do Consumo de Energia Elétrica, e aí em cada uma delas a gente vai trabalhar esse conteúdo
que é um dos conteúdos mais cobrados do Enem, provavelmente na prova de ciência da natureza é o que mais tem se repetido estatisticamente ao longo dos anos, que é a energia, a geração, a transformação e o consumo de energia elétrica. E vamos falar também das habilidades e competências em cada uma, ok? Então, olho na tela para a nossa primeira questão. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, coordenado pelo Inmetro, fornece informações sobre o desempenho dos produtos, principalmente quanto à eficiência energética. Assim, o consumidor poderá tomar uma decisão de compra adequada. Os produtos são ensaiados em laboratório e etiquetados com a classificação de A, o mais eficiente, AE, o menos eficiente. Com essa informação, no momento da compra, os brasileiros podem escolher os produtos mais econômicos e, consequentemente, favorecer a fabricação dos mais eficientes. Levando-se em conta uma tarifa de luz de 35 centavos de real por quilowatt-hora por mês, conclui-se que, ao trocar um aparelho classificação E, e aí foi dito que o classificação E é o menos eficiente, por um de classificação A, são os mais eficientes, ou seja, de menor consumo, se economiza por ano. E aí então aparece aí uma tabela cheia de exemplos. Nessa tabela nós temos, trocando lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas. Em um ano, você pode ter a redução do consumo equivalente a até R$240. Um condicionador de ar tipo split de 9.000 BTUs, uma redução no consumo de até R$124. Um refrigerador combinado de 300 litros, R$100. Um fogão com forno a gás ou um ventilador de mesa, uma redução no consumo de até R$80. Um refrigerador de uma porta, 230 litros, R$38. E um condicionador de ar tipo janela, 7.500 BTUs, até R$37 de consumo. Lembrando que uma questão baseada na matriz de referência do Enem sempre tem um texto base, que é isso que eu acabei de apresentar, e esse texto precisa sempre vir com a devida referência de onde é que o texto foi retirado. Se foi de um site na internet, o link precisa ser disponibilizado e é preciso informar quando o autor da questão acessou aquele link para garantir a informação. Então, isso foi retirado do site do Inmetro, numa cartilha onde ele explica exatamente o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Agora vamos para o enunciado. O que é que se quer a partir do texto base? De acordo com os dados fornecidos no texto e na tabela, um refrigerador de uma porta, ou seja, de 230 litros, classificação A, em relação a um similar classificação, economiza por ano uma quantidade de energia elétrica equivalente a 3 kWh, 4 kWh, 9 kWh, 13 kWh ou 108 kWh. Observe, me escuta, mas não tira o olho da tela. Foi informado no texto base que a tarifa é de 35 centavos de real por cada quilowatt-hora em um mês de consumo. O enunciado faz referência específica a um dos aparelhos que aparece na tabela, que é o refrigerador de uma porta, 230 litros, classificação A. Se nós observarmos a tabela, diz que em um ano, um aparelho classificação A economiza até R$ 38
em relação ao aparelho classificação E. Agora, observemos, esses 38 reais se referem a um ano, ou seja, equivalem a 12 meses. Se nós dividirmos então o valor 38 por 12 para encontrarmos a redução de consumo, a economia em cada mês, e depois por 35 centavos de quilowatt-hora, a gente vai encontrar aproximadamente 9 kWh. Essa é a quantidade a menos que um aparelho classificação A consome em relação ao aparelho classificação E. O que é necessário observar no texto? Que ele informa a tarifa equivalente a cada quilowatt-hora e para um mês, mas que a tabela informa a redução total em reais por um ano. Então, R$ 38,00 de economia equivalentes a 12 meses. Isso vai dar aí um pouco mais de R$ 3,00 por mês. Agora, esses R$ 3,00 por mês divididos pelos 0,35 centavos de real, que vai dar aproximadamente 9, vai dar um pouquinho menos, 9 kWh. Então, quando se fala da tarifa de energia, é preciso observar referente a quanto quilowatt-hora, normalmente a unidade, e quanto tempo. E sempre ficar esperto com o texto e a informação que aparece no texto e que aparece na tabela. Dá uma olhada na tela para eu te mostrar a competência e a habilidade que aparecem aqui. Nós temos aí a habilidade 7, que faz referência a selecionar testes de controle, parâmetros, critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Isso dentro da competência de área 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. O que nós fizemos nesse enunciado, a partir do texto base e da tabela, foi exatamente compararmos informações que apareciam primeiro no texto, a informação da tarifa correspondente ao mês. Depois, a forma de classificação dos aparelhos segundo o programa de economia de energia. E depois, a informação dada na tabela que fazia referência a um ano. Então, a importância que existe de você interpretar as informações em diferentes formas de linguagem. E essa habilidade, e essa competência, e o texto, e o contexto da energia no país, para mostrar a necessidade de contextualizar o ensino. E que você aprende uma teoria física em sala de aula que pode ser utilizada na prática. E que é necessária para que você reduza o consumo de energia elétrica pelo bem do planeta e pelo bem do seu bolso. Essa foi a nossa primeira questão. Olho na tela e vamos para o segundo texto base. Ainda na temática do Programa Nacional de Conservação da Energia para redução do consumo, nós temos aí um texto que foi retirado do site da Eletrobras, falando ainda sobre o programa Procel. Aqui vem a referência do texto base e esse é o texto 1. Diz assim: em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, o crescimento do consumo de energia elétrica é uma constante, entre 3% e 5% ao ano. Mesmo nos períodos em que se verificou uma estagnação econômica, o consumo não parou de crescer.
Para atender a este consumo, novas usinas geradoras, sistemas de transmissão e distribuição devem ser construídos. E aí então, perceba do que é que a gente está falando. Um país em crescimento econômico e também em crescimento populacional. E aí vem em paralelo o aumento do consumo de energia elétrica, o aumento da demanda, a necessidade de uma maior produção. Para que se produza mais energia, é necessário que haja a construção de mais usinas, seja de que tipo for. No Brasil predominam as usinas hidrelétricas, mas eu posso ter outros tipos de usinas. Cada tipo de usina, independente da forma de energia geradora que ela utiliza para produzir energia elétrica, produz um impacto ambiental, além dos custos. Então, o impacto econômico para a sua produção. Então, quanto maior a necessidade de energia elétrica, quanto maior o consumo, maiores os gastos e maiores os impactos no ambiente. Isso tudo precisa ser observado. Olhe na tela. Quando economizamos energia elétrica, estamos possibilitando que a energia não gasta seja fornecida a um outro consumidor para prestação de um outro serviço, eliminando a necessidade de expansão do sistema. Eliminando a necessidade de expansão do sistema. Agora, observa aqui que informação interessante. Chamamos de usina virtual aquela que deveria ser construída para fornecer a mesma quantidade de energia que foi economizada e que, graças a essa economia, pode ser adiada, reduzindo os gastos e o impacto ambiental. Agora pense aqui comigo. Se mais energia é necessária, eu vou precisar de mais usinas. Entretanto, mesmo que mais energia seja necessária, se as pessoas, os consumidores, conseguem reduzir o consumo, essa energia que é economizada, ela pode ser utilizada para os novos usuários. Então, cada vez que você estabelece uma meta de consumo, como nós já dissemos antes, por reduzir a potência dos aparelhos que se utilizam. Então, um aparelho de ar-condicionado com menos potência, só o adequado para o determinado ambiente. A escolha do aparelho de ar-condicionado tem a ver com o volume de ar do ambiente, então com as dimensões do local. Então, não se precisa de muita potência no aparelho de ar-condicionado para um quarto muito pequeno, para um escritório, para um ambiente muito pequeno. Então, a observância de menores potências nos aparelhos. Quando se procura, através do selo Procel, aparelhos com mais eficiência, ou seja, que conseguem fazer o mesmo trabalho com menos potência. Além disso, o uso consciente, principalmente com relação ao tempo. Se não está utilizando, deixa o aparelho desligado. Então, isso tudo gera uma redução no consumo de energia. E é como se nós, virtualmente, estivéssemos substituindo uma usina hidrelétrica que não precisaria ser construída. Então, essa é uma forma interessante de pensar. E é uma coisa parecida com o que eu já vi os professores de biologia falando nas aulas de ecologia. Quando se fala de sustentabilidade e fala, por exemplo, qual é a sua pegada de carbono. Então, quanto carbono gera com cada atividade. E quando você faz um uso consciente dos processos de transformação de materiais, de produtos, de energia, recicla lixo, etc., você está reduzindo a sua pegada de carbono. Então, virtualmente, você está diminuindo a poluição, diminuindo o problema da camada de ozônio e ajudando na sustentabilidade do planeta. Então, agora a gente tem uma visão parecida com isso no caso da energia. Cada vez que você, agora, que você está me assistindo, que você tem uma olhada em redor, tem uma lâmpada que é desnecessária e pode ser apagada, uma TV que está ligada e ninguém está assistindo, um som que está ligado e ninguém está ouvindo, na hora em que você faz isso, você está gerando energia para outras pessoas. E a gente está diminuindo esse problema do risco de apagão no nosso país. Além de ser uma ação local que tem um impacto global. Vamos avançar na tela para ver o texto número 2. Olhe na tela. No segundo texto, e esse agora retirado do site Portal Energia, falando sobre a importância da etiqueta de eficiência energética para uma compra inteligente. Aparece escrito: compare os consumos de energia
de uma família estándar, que dispõe de aparelhos de classificação Procel CDG, e aí, pelo que nós já dissemos, são aparelhos de baixa eficiência energética, e de uma família eco, naturalmente fazendo referência à ecológica, em que todos os aparelhos são de classificação A, e classificação A são os aparelhos com menor consumo, são os mais eficientes. E aí, se você der uma olhada para a tabela, o que é que a gente encontra ali? Primeiro nós temos o tipo de equipamento para a cozinha, para o escritório e para a sala. Nós temos geladeira, freezer, lavadora de roupa, computador, lâmpadas. Observa o que foi chamado de família estándar. É o consumo em kWh por ano. Está tudo especificado na tabela. Também com a família Eco, o consumo anual em kWh. Repara as diferenças de consumo. Para a família estándar, enquanto é 380 na geladeira, nós temos o valor de 140 para os aparelhos mais eficientes da família. Enquanto você tem 625 kWh de consumo na família estándar, nós temos apenas 225 de consumo na família Eco. E por aí vai. 240, 200 e 500 contra valores sempre menores, 180, 95 e 160. Se nós observarmos o consumo total por ano dos aparelhos listados, nós poderíamos encontrar aqui facilmente o valor 1.945 kWh para a família estándar, isso por ano, com seus aparelhos menos eficientes. Enquanto que encontraríamos um valor de apenas 800 kWh para a família Eco, no consumo dos aparelhos listados por ano. A partir destes textos base, eu elaborei o seguinte enunciado. Se uma família estándar trocasse todos os seus aparelhos e se tornasse uma família Eco, a usina virtual equivalente teria capacidade suficiente para suportar o consumo de uma família estándar, uma família Eco, duas famílias estándar, duas famílias Eco, duas famílias, uma estándar e uma Eco. Aqui nós estamos trabalhando a habilidade 23, que fala de avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. E isso dentro da competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Observe que, se o consumo da família Eco, da família estándar, primeiro, é de 1.945 kWh, se ela tornasse uma família Eco, o seu consumo cairia para 800 kWh, e a gente está falando disso em um ano. O que significaria uma redução de 1.145 kWh. E é como o texto informou. E veja bem, é um documento oficial que fala do programa Procel, um documento da Eletrobras, a empresa responsável por isso no país. Falando do conceito de usina virtual. Então eu tenho aparelhos pouco eficientes em casa. Isso aumenta o consumo de energia elétrica, o que é ruim para mim primeiro, porque eu pago a mais a cada mês. Depois, na hora em que eu invisto na troca por aparelhos mais eficientes, isso reduz o consumo da energia elétrica a cada mês. E é necessário que se diga, e se observe, que essa energia que eu deixei de gastar, ela fica disponível no sistema de geração de energia elétrica do país e que pode suprir um outro consumidor. Então, quando eu reduzo o meu consumo, é como se eu me tornasse uma nova usina, uma usina virtual. Imagine que todo mundo tivesse o seu consumo exacerbado
Então, aumentaria o consumo total do país e seria necessária a efetiva construção de mais usinas, com todas as implicações que eu já falei. O gasto, o impacto ambiental, enfim, e o aumento do consumo, ações não sustentáveis para o planeta. Na hora em que todo mundo começa a economizar, então isso permite que a gente tenha a menor necessidade de construção de novas usinas, por você funcionar como uma usina virtual. Nesse caso aqui, olho na tela. Um novo consumo, né, a quantidade economizada de energia de 1.145 kWh, e aí observe bem a definição que o texto deu. A usina virtual é aquela que deveria ser construída para fornecer a mesma quantidade de energia que foi economizada. Então não faz referência ao novo consumo, mas sim ao que se deixou de consumir. Repare então que 1.145 kWh não seriam suficientes para suprir uma família tipo standard, mas seria com certeza folgadamente suficiente para suprir o consumo de uma família eco. Então nós teríamos que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa B de bola. Então, que sejamos todos em nossas casas usinas virtuais. Reduz o tempo de uso dos aparelhos, uso consciente, e sempre que possível, invista em aparelhos mais eficientes, ou seja, os que realizam o mesmo trabalho com menos potência. Para ter uma ajudinha nisso, a física marginal te ajuda aqui e o Ser Procel te ajuda quando você chegar na loja. Fica de olho. E vamos para mais uma questão, a questão terceira do programa de hoje. Olho na tela, mais um texto base chegando. Essa questão eu vou começar de trás para frente. Existe uma das habilidades na matriz de referência, no caso é a habilidade 6, da competência de área 2, que traz uma especificação bem importante e bem interessante. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Uma coisa que eu sempre comentei dentro e fora de sala de aula. Houve uma época em que você assistia aulas de física com muito esforço para conseguir assistir a aula e entender os conceitos. E quando você saía da sala, era comum se dizer: a física que eu estudei não serve para nada para o mundo aqui fora, porque não falava de nada dos contextos do cotidiano. Uma das coisas que isso acarreta, e essa é a impressão que eu tenho, e é um dos trabalhos que a física marginal faz, é o fato de as pessoas não terem o interesse de ler os manuais de instruções dos aparelhos. Quanta gente eu já não vi se gabar que tem aparelhos caros, com altas tecnologias, como as pessoas dizem, mas que ela só sabe ligar e desligar. E ela se gaba disso, ela acha que isso é interessante. Bom, primeiro falta um pouquinho de esperteza aí como consumidor. Você está gastando um dinheiro desnecessário. E depois, você deixa de explorar o potencial tecnológico dos aparelhos. E ainda tem uma outra coisa mais importante. A física dos manuais de instrução. A instalação, a utilização, a conservação e a manutenção da maioria dos aparelhos que você tem em casa, se não de todos, passa por algum conhecimento de física. Então a leitura dos manuais de instrução e a compreensão desses manuais é fundamental. E isso é uma das coisas que hoje o Enem explora. Você vê a habilidade 6 da competência 2. E baseado nisso, eu trouxe um texto base que saiu do manual de instrução de geladeira e um enunciado construído a partir disso. Olho na tela. Lendo manuais de instruções de geladeiras, ainda que de fabricantes diversos, encontra-se sempre as mesmas recomendações quanto à regulagem da temperatura interna do aparelho. A temperatura interna do refrigerador depende da temperatura ambiente, da quantidade de alimentos armazenados
e do número de vezes que a porta é aberta. Procure sempre usar uma regulagem de temperatura adequada para cada situação, pois o não cumprimento dessas instruções poderá acarretar frio excessivo, o que é desperdício de energia, ou altas temperaturas, o que causa suor interno e perda dos alimentos, por não resfriar adequadamente. Recomenda-se também evitar abrir a porta com muita frequência. O que acontece? A função do refrigerador é manter o ambiente interno frio, retirando o calor de lá, jogando esse calor para o ambiente externo. Por isso que atrás da geladeira tem uma tela de metal que fica sempre quente. Ali é onde o vapor, o calor vai embora, na forma de vapor. É retirado de dentro do refrigerador e jogado para o ambiente externo. Cada vez que você abre a geladeira, abre o refrigerador, o ar quente entra, ou há uma troca entre o ar quente e o ar frio do interior com o exterior do refrigerador. E aí, então, cada vez que você fecha a porta, é necessário um novo consumo de energia, um aumento na potência de funcionamento do aparelho, para que ele restabeleça e mantenha a temperatura interna adequada. Por isso, evita abrir desnecessariamente a geladeira. É a recomendação que vem escrita lá no manual de instrução. Não está escrito em nenhum livro de física. Olhe na tabela que aparece também. Isso também foi retirado do manual de instruções. Mostra que o resfriamento mínimo, e preste muita atenção na linguagem, resfriamento mínimo equivalente a 7 graus, é indicado para dias frios ou quando há poucos alimentos armazenados. E ao contrário, vou logo olhar aqui o outro extremo, tá? O resfriamento máximo, equivalente a 0 graus, é indicado para dias quentes ou quando há muitos alimentos armazenados. Aqui é necessário que você tenha muito cuidado com a linguagem. Você já deve ter passado por isso na sala de aula, quando de repente alguém reclama que está muito frio e aí então pede: aumenta o ar-condicionado, tia, porque está muito frio. E aí outra pessoa lhe diz: tá louco, se já está muito frio, tu vai aumentar o ar-condicionado? São pessoas pensando na mesma coisa e falando coisas diferentes. O que acontece? Uma coisa é a potência de resfriamento e outra coisa é a temperatura resultante dessa potência. Então, a potência de resfriamento é máxima, fazendo com que a temperatura caia ao mínimo. E ao contrário, quando a potência do ar-condicionado é mínima, ou no caso do aparelho refrigerador, da geladeira, faz com que a temperatura chegue no máximo. Então, olha a lógica. Se o refrigerador é uma luta entre manter frio o interior contra a temperatura exterior, se a temperatura externa já é bastante baixa, se já está bem frio, não precisa o aparelho trabalhar tanto. Então você pode deixar a temperatura mais alta, é o que se chama de resfriamento mínimo. Ao contrário, se você tiver um ambiente quente externo, a geladeira vai ter que trabalhar demais, então ela precisa do máximo resfriamento, levando a temperatura ao mínimo, ok? Baseado nesse texto, qual é o enunciado que eu trouxe para você? Olhe na tela. A partir do conceito de máquina frigorífica em termodinâmica e das informações dadas no texto e na tabela anteriores, é possível entender corretamente que haverá frio excessivo com desperdício de energia quando... Observa o que está escrito na alternativa A. Se a geladeira estiver em resfriamento máximo em um dia que é frio, com poucos alimentos armazenados e com a porta aberta poucas vezes. Raciocine comigo. Se de repente é um final de semana, ou é um feriado, ou é férias, tem poucas pessoas em casa, a geladeira praticamente não é aberta. Não precisa ela trabalhar tanto, porque não vai entrar ar quente nela. Se você não tem quase nada na geladeira, não precisa ela trabalhar muito, porque ela vai resfriar o quê? Se o dia já está frio, por que a geladeira vai trabalhar demais se não tem um grande gradiente de temperatura entre o interior e o exterior? E, finalmente, se já tem uma situação de resfriamento máximo, numa situação em que é desnecessária, a geladeira vai acabar esfriando muito e, consequentemente, vai ter um maior consumo de energia elétrica. Então, a resposta dessa nossa questão, desse nosso item, seria a alternativa correta, alternativa A.
E para a gente fechar, vamos dar uma olhada na nossa última questão, nosso último texto base. Olho na tela. Mac Mini, o desktop com menor consumo de energia do mundo. Esse é o início do nosso texto base 1. Ao contrário de vários PCs com Windows, o Mac Mini utiliza o sistema operacional para economizar energia. O OS X reduz a velocidade dos discos rígidos, ativando o modo repouso após um período de inatividade, e distribui as tarefas de forma balanceada entre os processadores principais e os processadores gráficos. O OS X não perde nenhuma oportunidade de economizar energia, por menor que seja. Ele até ajusta o processador entre as teclas que você pressiona, reduzindo o consumo de energia nesse intervalo. Essa é apenas uma das diversas formas que a Apple faz pequenas economias de energia que juntas significam muito. Agora me escuta, mas não tira o olho desse gráfico que aparece aí. Cada miliwatt conta. Repara que normalmente se fala em kilowatt, 1000 watt. Aqui a gente está falando em a milésima parte do watt. Um watt dividido 1000 vezes. Mas, como diz o ditado, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, de miliwatt em miliwatt é que se faz a economia. Olho na tela. O OS X controla até a atividade do processador no intervalo das teclas pressionadas, economizando miliwatts de energia. E aí então você tem um gráfico aqui onde aparece a atividade do processador e evidentemente quanto maior é essa atividade, maior o consumo de energia, confere? E aparece o exemplo aqui de teclas pressionadas na sequência para formar a palavra Apple. Então, APPLE. Observa que no intervalo entre uma tecla e outra, você tem uma redução no consumo de energia, uma diminuição na atividade do processador. Então, pelo que o texto explica, o que é que o sistema operacional faz? Certamente ele reduz a potência de funcionamento do processador. Se você reduz a potência, você está diminuindo a quantidade de energia consumida. E além disso, entre uma tecla e outra, você gasta um certo tempo. As teclas não são apertadas ao mesmo tempo. E a gente sabe que quanto mais tempo, maior a energia consumida. Daí então, observa que tem uma diferença entre uma tecla e outra. Dá uma olhada no gráfico de novo. Você não tem a mesma redução de energia, a mesma atividade no processador entre as teclas. Observa que existe muito mais atividade entre os dois P's, por exemplo, quando na realidade você aperta a mesma tecla 2 vezes seguidas. Então é um intervalo de tempo muito curto para que haja economia de energia e você fica com alta atividade do processador. Agora observa, por exemplo, o tempo que se gasta entre apertar a tecla A e a tecla P. É quando você tem a menor atividade no processador. Consequentemente, o menor consumo de energia, a maior economia. Para fechar, olha o texto 2. Usamos todos os dias sem questionar nada, mas se pensarmos por um segundo, o teclado chamado QWERTY é bastante estranho. De onde surgiu uma coisa tão pouco intuitiva assim? A história mais popular diz que tem a ver com a mecânica das antigas máquinas de escrever e prevenção contra travamentos. A história apócrifa é mais ou menos assim. As primeiras máquinas de escrever tinham problema com travamentos, quando as teclas eram pressionadas rapidamente. Então, designers criaram um layout separando teclas de combinações comuns para desacelerar os datilógrafos. Assim, 2 letras que costumavam aparecer bastante em sequência em palavras de língua inglesa ficavam separadas, e enquanto uma mão apertava uma delas, a outra mão procurava a tecla seguinte. Isso fazia a digitação ser mais lenta e, consequentemente, diminuía os travamentos.
relacionando os milliwatts economizados, que foram mostrados no gráfico, com as posições das letras no teclado QWERTY, é correto afirmar que, pessoal, olha a sequência, no exemplo do gráfico, primeiro a tecla A, depois a tecla P, bem distante, apertada 2 vezes em sequência, depois a tecla L, bem pertinho, e para fechar a palavra, a tecla E bem distante de novo. É evidente que se você vai apertar a mesma tecla 2 vezes seguidas, o intervalo de tempo é tão curto que quase não há tempo para a economia que o sistema operacional produz. Por isso a gente viu no gráfico, a atividade era alta entre os dois P's. Agora, onde é que se teve exatamente menos atividade do processador, ou seja, mais economia providenciada pelo sistema operacional? Para que você apertasse o A e depois o P. Para que você apertasse o L e depois o E. Porque ficam em lados opostos do teclado. Então a distância entre as teclas aumenta o tempo entre uma tecla e outra, e isso faz com que haja mais tempo para que o sistema operacional consiga provocar aí uma redução no consumo, menos atividade no processador. Dá uma olhada nas alternativas. A economia é maior entre os dois P's. Isso aqui está errado, exatamente onde a economia é menor. A economia é maior entre o A e o primeiro P, porque as teclas estão mais afastadas. E isso aqui é o que vai dar como resposta correta para a nossa questão. Aqui nós trabalhamos a habilidade 6, que diz relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Isso dentro da competência de área 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Bom, esse foi o fim da 4ª questão de hoje, dentro da temática do programa Procel, para racionalização do consumo de energia elétrica no país. Espero você aqui na próxima segunda, às 21 horas. Lembre de, ao longo da semana, acessar plantãodoenem.com.br para ter acesso a materiais para você estudar, e não deixe de acessar o nosso canal de vídeo, youtube.com/Física Marginal. Se inscreva para você saber cada vez que tiver um vídeo novo. Eu sou o professor Idelfrânio, com vocês na próxima semana. Até mais!